Liguei agora. Desligou? Posso fazer um oi? Tá aparecendo? Aqui para aparecer. Tá, mas ninguém vai trabalhar. Ou tira um pouco do zoom. Podemos começar então. Então vamos começar esta aula aberta em comemoração a esta semana, a qual comemoramos 508 anos da Reforma Protestante, ou as Reformas Protestantes, como também podemos e vamos ver, né? E também vamos tratar um pouco sobre a sua importância para a igreja de hoje, a igreja contemporânea, a igreja das pedras vivas que somos nós. Vamos lá então, eu trouxe alguns slides aqui, eles são mais para ilustrar, e a ideia é a gente bater um papo, trocar algumas ideias e compartilhando aqui. E à medida que surgirem dúvidas também, podem compartilhar, comentar, ou deixar para o final. A gente vai ter dois momentos, um momento mais histórico e um outro momento mais teológico ou pastoral. Então, vamos ter dois professores, como nós divulgamos. Então, assim, vamos iniciar então, né? Então, primeiramente, o que é a Reforma Protestante? A Reforma Protestante é um movimento que se inicia com grande força, né? No século XVI, depois, já no final da Baixa Idade Média, que a gente fala. Então, a Idade Média, historicamente, nós dividimos em Alta Idade Média, Baixa Idade Média, e na Baixa Idade Média, que é onde acontecem as cruzadas, a peste negra, o surgimento do Islã ali, a partir do ano 610, 622, com Maomé, vem as cruzadas, peste negra, enfermidades, o feudalismo. E então nós temos essa transição, a reforma está nessa transição da Idade Média para a modernidade. E a gente pode dizer então que não foi a reforma protestante, né? E talvez nisso não faça sentido aquela crítica quando a gente fala e aí Lutero, né? Porque não foi um movimento só de Lutero. Tem os pré-reformadores que vieram antes de Lutero e tem outras reformas como Zwinglio, Calvino, que têm as divergências teológicas, os anabatistas também. Então, são vários movimentos de pessoas que não estavam, então, tão de acordo com aquilo que estava sendo pregado dentro da igreja, dada a sua corrupção interna e decadência, o papado, a venda de relíquias, a questão das indulgências, que foi muito forte. Então, há essa mudança de tentar voltar àquela igreja primitiva, aquela igreja do início de Atos dos Apóstolos. Então, como eu havia falado, nós estamos neste período de transição da Baixa Idade Média para a modernidade e aonde a igreja começa a perder a sua força dentro dela mesmo, né? Pensando aqui o que nós diríamos hoje que há continuidade à Igreja Católica Apostólica Romana,
Já havia algumas divisões, como o grande cisma, né, em 1054, que daí você tem a divisão da Igreja Ortodoxa no Oriente, os gregos, e a Igreja Latina, que é a Igreja Católica. Então, essa decadência começa a surgir, há muita corrupção dentro da igreja, há histórias de vários papas, né? Papas, por exemplo, que começam a assumir com 15 anos de idade, ou, por exemplo, papas que se relacionam com mulheres, têm um filho, esse filho também se torna papa depois. Então, era algo assim, uma guerra de poderes, né? Que estava acontecendo. Então, o nepotismo, né? Essa troca das famílias que era sendo passada de uma família para outra, o poder, o interesse político estava muito em jogo, e aí também a venda de relíquias, que é a simonia, né? Então, um pedaço da cruz de Cristo, o crânio do apóstolo tal, né? E aí eu gostaria com aqueles cartãozinhos de citações, tem o primeiro, que é uma citação de Erasmo de Roterdã, que ele faz um sarcasmo com essas... eu leio aqui mesmo. Com essa questão da simonia, né? Que é bem interessante. Erasmo de Roterdã, que foi um teólogo e filósofo humanista, ele falou assim, abre aspas, se juntássemos todos os pedaços da cruz que foram vendidos em toda a Europa, daria para construirmos uma nova arca de Noé. Essa citação, então, ela é atribuída a Erasmo de Roterdã, para a gente falar dessas questões, que era a questão das vendas das relíquias, né? Aí acontece um grande movimento, que é um movimento do Renascimento, né? A Renascença foi um movimento, acima de tudo, cultural, mas também houve influência científica, e aí vem grandes nomes como Galileu Galilei, Copérnico, outros pesquisadores, e também na área da cultura, grandes pintores, né? O que influenciou as tartarugas ninjas, né? Leonardo da Vinci, Rafael, Michelangelo, Donatello, esses nomes, então, surgem neste momento, e renascimento é exatamente isso, é renascer, é voltar a dar vida, ou seja, voltar àquela arte greco-romana que era passada, a questão das esculturas, a pintura, mas também na questão intelectual, como voltar às raízes, como, por exemplo, Platão, Aristóteles, e dentro do renascimento cultural, a grande filosofia que se tinha era a questão do humanismo. E aí que tem o homem vitruviano, né, de Leonardo da Vinci, que é basicamente o humanismo, é o fundamento da pesquisa, da cultura, se dá a partir do homem. Então, é antropocêntrica, né, e não mais teocêntrica a partir de Deus. Então, a ciência não se formula a partir de Deus, né, não que seja uma negação de Deus, mas que ela deve se dar a partir do homem, do olhar humano, da vida humana. Esse é, então, o humanismo, né? O homem como centro do universo. A questão da estética, como nós falamos, né? A questão da arquitetura também se dá nessa época, e nós conhecemos grandes obras como de Michelangelo, a Capela Sistina, a Pietà, Davi, o próprio Moisés, e grandes outras obras, né? Então, esse retorno a essa estética greco-romana que se tinha anteriormente. Com isso, a igreja da época, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela também está se moldando ou também se movendo, porque faz parte desse tempo, deste período. Ela, então, busca a reconstrução, ou melhor, uma reelaboração da Basílica de São Pedro, que é onde acredita-se, através da tradição, onde o apóstolo Pedro foi sepultado. E na Basílica de São Pedro, tem uma imagem aqui, ela é bem famosa, que é onde aparecem os novos papas, né? Quando eles falam Habemus Papa, ele sai naquela janelinha central e é apresentado, então, o novo Papa, né? Como nós tivemos recentemente esse ano.
E aí, aqui já está toda na estrutura da renascentista, arquitetura renascentista, tem muitas obras lá dentro, como nós falamos, né? Capela Sistina, o Michelangelo pintou ela, muitos anos. E este aqui é o Papa Leão X. Então, o Papa Leão X, a partir de 1450, no século XVI, ele começa a pensar em formas de angariar fundos para, então, a construção, ou melhor, o aprimoramento nessa arte renascentista para a Basílica de São Pedro. E como toda obra é cara, um modo que se utilizou muito para angariar esse dinheiro foi a questão das indulgências. As indulgências são ofertas para compensar uma penitência. Então, era se dado, chegou a um determinado ponto que a indulgência era dada como algo para você comprar um lugarzinho no céu, digamos assim, de modo mais uma hipérbole, né? Mas, por exemplo, era dado para você tirar um parente seu do purgatório e essas outras crenças que se davam, que Aristóteles, que Lutero vai criticar duramente nas 95 teses. Bom, então ela é iniciada pelo Papa, né, Leão X, para angariar esses fundos através das indulgências para a reconstrução da Basílica, a ampliação da Basílica de São Pedro. Deste modo, o povo como um todo, mas também dentro da igreja, pensadores, padres, monges, intelectuais, também discordavam destas formas da igreja conduzir as coisas, que já estava destoado do cristianismo primitivo, e houve tentativas de reforma antes de Martinho Lutero, que a gente chama os pré-reformadores. Então, alguns dos principais pré-reformadores que nós falamos é John Wycliffe, que surge na Inglaterra. Ele foi um professor, estudioso, e que começou a tradução do Novo Testamento para a língua inglesa, ou seja, não mais na língua clerical, o latim principalmente, que se tinha na época e poucos tinham acesso. Então, uma forma de popularizar, ele traz então a tradução para o inglês. Infelizmente, ele acaba falecendo antes de terminar essa tradução, mas os seus alunos continuaram depois essa tradução. Savonarola também inicia um movimento de reforma da igreja na Itália, o que hoje conhecemos como Itália, né? E ele foi condenado à morte, e uma morte dura, que foi ser queimado numa fornalha. John Huss, ou João Huss, também iniciou um movimento de reforma que se deu aonde conhecemos hoje a Alemanha, que era o Império Sacro Germânico. E John Huss é muito interessante porque ele tem uma espécie de profecia sobre Lutero, né? É atribuído ele a essa profecia, digamos assim, que quando ele também foi condenado a ser queimado em praça pública, e é dito que ele falou uma frase muito interessante que veio a se encaixar com a história de Lutero. E assim diz: depois disso, disse ao algoz, vai assar um ganso, né, sendo que Huss significa ganso em língua boêmia, porém dentro de um século te encontrarás com um cisne que não poderás nem assar nem cozer. Então, Huss significa significa ganso, né, na língua boêmia, e ele, sobrenome dele, e ele falou então, vocês podem me queimar, mas virá alguém depois que será como um cisne que vocês não poderão calar. Então, a gente acredita, né, um século depois, ele falece em 1415, e Lutero promulga as 95 teses em 1517, um século depois da morte de John Huss. E aí nós chegamos nessa figura emblemática, e é uma das grandes caras quando a gente fala em reforma protestante, que é Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele nasce em 1483, filho de camponeses.
e ele vai estudar logo cedo, porque o pai dele não queria que ele seguisse a profissão dele e tudo mais. E ele foi um exímio homem medieval, com preocupações medievais sobre a morte, sobre a justiça de Deus, sobre a ira de Deus. Então ele é alguém que não tinha só medo de morrer, mas após morrer, o julgamento que viria de Deus. Então era vendido para ele um Deus irado, um Deus que julgava tudo que nós fazíamos, que não poderíamos fazer nada de errado. Então ele era alguém que se martirizava também muito fortemente. Aos 22 anos de idade, em 1505, acontece um fato muito interessante na vida de Lutero, que é dito que ele estava saindo de um lugar para outro, numa área aberta, e havia muita chuva, trovoadas, trovões, e ele faz então uma promessa para Deus através de Santa Ana, né, que era a padroeira dos mineradores do pai, que era a profissão do pai dele, né? E ele fala que se ele sobrevivesse àquela tempestade, ele iria se tornar um monge. Ele sobrevive e ele entra para uma das ordens mais rigorosas da época, que era a ordem agostiniana, então de Agostinho de Hipona, né? Um dos grandes pais da igreja também. Ele deu aulas de teologia, mandado para Wittenberg, que é lá onde vai acontecer o grande movimento da reforma a partir de Lutero. Por volta de 1515, ele lê Romanos 1,17. É dito que ele estava, então, apresentando, ensinando sobre a carta aos Romanos, e ele lê a passagem de Romanos 1,17, que é uma citação de Abacuque, né, no capítulo 2, a qual diz assim: abre aspas, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então Lutero, ele diz em suas cartas, também correspondências, que aquele momento foi um momento transformador para ele, na leitura deste versículo da carta aos Romanos. Ele é transformado e Deus, ele começa a ver Deus, começa a ver o Evangelho, as Escrituras têm um outro olhar para ele, onde ele percebe que a justiça de Deus não é uma justiça segundo as nossas ações, mas nós somos justificados diante do sacrifício de Cristo que é imputado a nós, que é o caso da doutrina da expiação substitutiva, né? Quando Deus olha para nós somos santos não pelas nossas obras, mas somos santos porque Deus, ao olhar para nós, vê o sacrifício de Cristo. E isso se dá por meio da fé. Então, esse é o start que Lutero começa a elaborar, então, a sua doutrina, a sua teologia, pensando nessas mudanças também. Aí nós chegamos nas 95 teses. Tá? É interessante falar que alguns meses antes, ali no dia 4 de setembro de 1517, Lutero já havia pregado as 97 teses contra a teologia escolástica. Esse é um documento também que existia. Então, ou seja, o que Lutero faz no início de tudo não é pensar em uma nova religião, não é pensar em se separar, cismar da igreja da época. Não, ele gostava muito da igreja, mas ele queria reformular, assim como São Francisco de Assis fez alguns anos, né, alguns séculos antes, lá na Idade Média. Ele também pensava que nós precisávamos reformular a igreja. Então ele apregou as 97 teses contra a teologia escolástica. E essa questão de apregoar teses na frente da igreja de Wittenberg não é um ato revolucionário, como alguém que vai lá e picha num muro de uma escola, numa prefeitura, uma coisa. Não, era um modo de convite a um debate intelectual. É como se fosse o mural de uma universidade. Ele estava fazendo esse convite para debater, para pensar estas questões, né? A gente até imprimiu aqui um tamanho bem grandinho
As 95 teses estão aqui, a gente pode compartilhar esse documento também. Simularia mais ou menos as teses de Lutero, né? Mas, juntamente com isso, pensando nas indulgências, apareceu um emissário papal, alguém enviado pelo Papa, que se chamava João Tetzel. João Tetzel, ele vendia indulgências e ele era um exímio vendedor, o modo com que ele se comunicava. Até há uma frase dele que ele fala, né? Cada vez que uma moeda cai no cofre do altar, uma alma sai do purgatório. Então ele vendia isso, era muito teatral, era muito encenações sobre o inferno, fogo. Então as pessoas, conforme isso ia passando para elas, essas encenações, elas também começavam a comprar essas indulgências, né? Até há uma citação que faz aqui um paralelo com uma das teses de Lutero, que diz assim, Lutero, a tese 27, pregam futilidades humanas quantos alegam que no momento em que a moeda soa ao cair na caixa, a alma se vai do purgatório. Então, é a tese 27 de Lutero que está falando sobre isso, né? Sobre Tetzel, que pregava e fazia esses teatros, essas encenações para, a partir deste contraste emocional, fazer com que as pessoas contribuíssem comprando indulgências. Então, no dia 31 de outubro de 1517, é dito que Lutero, então, apregou essas teses na frente da igreja de Wittenberg, que era a igreja de todos os santos, que faz essa transição, né, para o dia 1º, que é o dia de todos os santos, né? E dia 31 seria o dia que hoje nós temos, o dia do Halloween, dia de todos os mortos. Era um convite acadêmico, então, para o debate em torno desse tema, era algo comum na época, e isso se espalhou muito rápido, se tornou, foi um viral da época, digamos assim. Essas 95 teses de Lutero, ficou muito famoso, chegou rapidamente ao Papa, e o Papa envia para Lutero uma bula papal, que era para ele se reconciliar, né, se retratar dentro de 60 dias, e que queimasse todos os seus escritos, a divulgação da sua teologia. Lutero, o que ele faz? Ele pega essa bula papal, vai em praça pública e queima ela, aí sim como um modo de rebeldia, e aí sendo excomungado, né, da igreja, já sendo excomungado pelo Papa, né, Papa Leão X. Em 1521 acontece, ele é convocado para a Dieta de Worms, né, que era para ele se apresentar, então, diante do império, diante da igreja, para se retratar, renunciar àquilo que ele estava ensinando e então continuar na igreja como um monge, como um padre. Todavia, ele não se retrata, e tem uma frase dele que é muito marcante, que a gente lembra quando a gente fala, né? Que é a seguinte, abre aspas, a menos que vocês provem para mim pela escritura e pela razão que eu estou enganado, eu não posso e não me retratarei. Minha consciência cativa a palavra de Deus. Ir contra a minha consciência não é correto nem seguro. Aqui permaneço eu. Não há nada mais que eu possa fazer. Que Deus me ajude. Amém. Então esse é o discurso de Lutero na Dieta de Worms. E realmente ele precisava da ajuda de Deus, pois ele já estava correndo risco de vida, porque o império já estava contra ele, a igreja estava contra ele, e então vem essa ajuda divina através de Frederico III, também conhecido como Frederico o Sábio, que sequestra Lutero e leva ele para o seu castelo, né, o castelo de Wartburg. Lá, Lutero, como ele sumiu, foi sequestrado, ninguém sabia que ele estava lá, ele é começado a dar notícias de que Lutero estava morto, que havia morrido, mas lá Lutero passa basicamente um ano, e neste ano recluso, ele começa a tradução da Bíblia para o alemão. Só que não o alemão no sentido mais literal,
porque eram muitos dialetos, era um império, então havia vários dialetos, não havia um alemão que todos falassem. Então, basicamente, a tradução de Lutero é importante para a língua alemã, porque ela unifica esses dialetos numa língua. Então, as pessoas, ao aprenderem a língua a partir da Bíblia, tinham aquela compreensão do alemão, como se fosse uma tradução da Bíblia, uma versão da Bíblia, digamos assim, né? Ele começa a traduzir a Bíblia, e Lutero também era contra... esqueci agora, me falhou a palavra. O padre, quando não pode casar. Celibato. Contra o celibato, né? Então ele acreditava que não era assim, que havia condições e havia o valor no casamento, enfim. E já separado, excomungado da Igreja Católica, em 1525 ele se casa com Catarina Vambora, né? Vambora. Catarina era também uma freira, começou a escutar, a receber então os escritos de Lutero, aquilo que ele estava ensinando. Ela compactuou também com aquilo que ele estava, as mesmas ideias dele. Ela foge então do local onde ela estava, né, como freira, se encontra com Lutero, eles começam a se aproximar e eles acabam se casando em 1525. E é muito interessante também o modo como Lutero fala sobre ela em uma das suas cartas. Essa citação ela é extraída do livro Grandes Mulheres da Reforma, de James I. Good, e é assim, abre aspas, Lutero, né? Escrevendo certa vez a um amigo, ele disse: minha querida Kate, me mantém jovem e em boa forma também. Sem ela, eu ficaria totalmente perdido. Ela me ajuda em meu trabalho e, acima de tudo, ama a Cristo. Depois dele, ela é o maior presente que Deus já me deu nesta vida. Se algum dia vierem a escrever a história de tudo o que já tem acontecido, a reforma, espero que o nome dela apareça junto ao meu. Eu oro por isso. Então, a gente está cumprindo com uma vontade de Lutero, né? Enfim, aí começam as mudanças, né? A partir deste movimento de Lutero, aquilo que alavancou, digamos assim, a reforma protestante, certamente foi a invenção da prensa de Gutenberg, né? Criada em 1440, mas aqui então ajudou a promulgar, a divulgar em grande escala os escritos que antes era feito à mão pelos escribas. A igreja começa a perder então sua força com o povo, não consegue então, eu não digo exatamente dominar, mas ter assim uma certa estrutura sobre o povo. Os monges começam a casar, os cultos começam a ser feitos na língua do povo, que antes era feito apenas no latim. Começa a surgir um sistema de educação para que as pessoas começam também a partir das escrituras, como se fosse uma escola bíblica, a compreender também um sistema de educação para todos. E em 1555 é assinado o Tratado de Paz de Augsburg, que é o direito, que foi dado direito a esses protestantes, as pessoas que protestavam, de seguirem a sua própria religião, né? E aí, certamente, durante esse período, muitas guerras, muitas lutas entre protestantes, católicos, entre pessoas que concordavam, discordavam, pessoas do império, pessoas da igreja, e aí é assinado esse direito dos protestantes de terem, então, essa fé que foi iniciada nestes movimentos dos pré-reformadores e de Lutero. Claro que depois vai surgir, a partir da Igreja Católica, o que nós chamamos de Contra-Reforma, né? Que foi este movimento de tentar, então, amenizar, diminuir, de ser algo, exatamente isso, contra a reforma, né? E aí vai surgir a Companhia dos Jesuítas, que depois vão vir para o Brasil, a partir de Loyola, né? Inácio de Loyola, e vai aparecer documentos como o Index, que são documentos proibidos pela Igreja, livros proibidos. Então, esses são os inícios da mudança. Mas como nós havíamos falado,
a reforma protestante não é só uma reforma protestante, não é apenas um movimento de todo mundo pensava da mesma forma. Também houveram outros reformadores em outras localidades, né? Lutero, então, muito mais no Império Sacro-Germânico, que hoje é a Alemanha, né? Mas também teve outros, como Ulrico Zwinglio, que foi na Suíça. Ulrico Zwinglio, ele nasceu em 1484, ele foi contemporâneo de Lutero. Ele foi um profundo estudioso do grego e chegou a conclusões, né, parecidas com a de Lutero. Ele criticava o sistema de penitência e o sistema papal também. E é interessante que, assim como Lutero queima a bula papal em praça pública, Zwingli, certa vez, ele colocou toda a sua paróquia a fazer um churrasco de salsicha no meio da quaresma, né? Que é como se fosse a Sexta-feira Santa, que o pessoal não come carne. Então, como forma de protestar, ele coloca toda a sua paróquia, vamos fazer um churrascão para protestar contra aquilo que estava acontecendo. Ele também começa a fazer grandes mudanças, então, aonde ele estava, ele basicamente começa o primeiro estado protestante, o primeiro, não é exatamente país, né, mas a primeira nação que se diz protestante, e ali começam grandes mudanças de culto, de ordem e tal, que para nós a grande influência hoje, né? Por exemplo, os monges e as freiras começaram a se casar, a doutrina do sacerdócio universal. E é interessante a gente pensar isso porque é um privilégio para nós a questão do sacerdócio, né? Ao pensar na época que poucos poderiam, só os intelectuais capacitados poderiam ter acesso às escrituras, a não ser analfabetos, ter acesso às escrituras, interpretá-la e examiná-la, melhor dizendo, e também de ser um missionário, né? Um pregador. Hoje nós temos então esse princípio que é o do sacerdócio. Obrigado. Sacerdócio universal, que todos os crentes compartilham, então, desse sacerdócio universal para pregar o evangelho. O chamado do ID é para todos, né? Não apenas para alguns. Mas o Zwingli, ele também ele rejeitava todas as práticas que não estavam na Bíblia. Então, Lutero, ele vai rejeitar tudo aquilo que é contrário à Bíblia. Zwinglio, ele vai rejeitar tudo aquilo que não está na Bíblia. Então, ele é contra toda imagem dentro da igreja, instrumentos, alguns tipos de instrumentos musicais, questão das artes. Então, ele é muito mais radical, digamos assim, nesse sentido, né? Outro nome super importante e conhecido é o nome de João Calvino. João Calvino inicia a sua reforma, né, a reforma calvinista na França, e ele nasce em 1509, um pouquinho depois que os anteriores. Ele se formou em Direito e ele tinha, por causa do Direito também, ele tinha um pensamento muito sistemático, né? Enquanto, por exemplo, Lutero tinha aquela questão da paixão, de iniciar a partir da questão da justificação pela fé, ele era muito mais metódico, digamos assim, muito mais sistemático, né? E a gente vai ver isso através da sua vida, né? Mas ele não queria ser um reformador primeiramente, ele não queria, como os outros, ser um grande líder, não, ele queria apenas ser um intelectual, alguém reservado, que fosse escrever, fosse fazer os seus livros, né, sobre o cristianismo, sobre teologia, mas algo muda, ele vai fazer uma viagem para ir em Austerburgo, se eu não me engano, e ele passa por Genebra. E ao passar em Genebra, que era um povoado, era ali uma cidade onde estava se tornando protestante, as pessoas estavam aderindo ao protestantismo, não tinha um grande líder ali. E aí ele é levantado como esse grande líder, mas ele começa a rejeitar, não, eu estou só de passagem, quero só viver escrevendo e tal. Então Guilherme de Fari fala para ele uma citação dura,
mas que com certeza fez toda a diferença. Ele fala assim, tu quer só descansar, quer só escrever? Então tá. Ele fala assim, Deus amaldiçoou então o teu descanso e a tranquilidade que buscas para estudar. Se diante de uma necessidade tão grande te retiras e te negas a prestar socorro e ajuda. E aquele soco, né? Igual o profeta vem para Davi e fala, né, sobre o adultério. Isso faz nos pensar, às vezes, né, que às vezes nós colocamos certos empecilhos diante da obra do reino, né? Porque a faculdade, porque os filhos, porque o dinheiro, porque as condições, porque estou fraco na fé, porque isso e aquilo. E às vezes nos faz também repensar algumas coisas, né? Jonas também se colocou nessas condições de tentar fugir da missão. Moisés, na questão da língua, né? Então, de pensar, porque na verdade quem nos capacita é Deus, né? Então, ele permanece ali, começa a ser, então, as pessoas começam a acessar a Calvino por causa dessa formação em direito, como ele era jurista também, para formular esse estado em Genebra, essa cidade, as questões também da reforma, dos pensamentos da reforma, e ele começa a escrever um dos livros mais importantes da literatura cristã, que é As Institutas da Religião Cristã, que basicamente é a primeira teologia sistemática protestante que a gente tem. Ela, na primeira edição, ela aparece na primeira versão como um livro de bolso, curtinho, né? Mas dado o aprimoramento que ele foi fazendo, se tornou, então, em 4 livros, né? Em calhamaço. Não sei se eu tenho aqui, ó, As Institutas da Religião Cristã. Um calhamaço, onde ele escreveu muita coisa, assim, da literatura que nós temos da história. É uma das pessoas assim, que mais escreveram, né? Junto com Tomás de Aquino e outros nomes. Agostinho também escreveu muito. A distinção de Calvino para Lutero e também de Zwinglio para Lutero se dá na ceia. Eles tinham uma compreensão diferente da ceia. Enquanto Lutero vai defender a consubstanciação, o que é esse palavrão, né? Consubstanciação é a doutrina teológica que acredita que ali nos elementos da ceia, como o pão e o vinho, ou o pão e o suco, ali o corpo de Cristo tem a substância do corpo de Cristo está junto com aquele elemento. Os dois fazem parte. Isso é a consubstanciação, que é um pouquinho diferente do que a Igreja Católica defende até hoje, que é a transubstanciação, que é os elementos da ceia se transformando no corpo e sangue de Cristo realmente estando ali. Por outro lado, Calvino e Zwinglio vão defender que é apenas, não apenas, né, mas a ceia é muito mais um memorial, é muito mais um ato simbólico que nós também, como batistas, cremos hoje, né? Então, eles se separam nesse sentido, e aí, a partir dos seguidores de Lutero, nós temos o luteranismo, e a partir dos seguidores de Calvino e Zwinglio, nós vamos ter os reformadores, que também são parte desses protestantes. E aí eu chego na última parte, que é a reforma dentro da reforma, que é um outro grupo chamado os anabatistas, que depois vão influenciar o surgimento dos batistas, né? Os anabatistas, eles pregavam um estado de vida mais simples. Eles acreditavam que essas reformas ainda não seriam o suficiente. O que nós tínhamos que fazer era uma total separação entre Estado e fé e igreja, né? Não deveríamos nos envolver com a política. Uma vida muito mais simples, como ali em Atos dos Apóstolos, aquela divisão, aquela comunidade. Eles rejeitavam, então, a participação do Estado, e eles rejeitavam o pedobatismo, que é o batismo de crianças, que é a imersão que ocorre, por exemplo, nas igrejas calvinistas, que é as igrejas presbiterianas, né, no Brasil, e também a Igreja Católica. Eles creem no pedobatismo, que é um batismo infantil das crianças, mas os anabatistas criam que o batismo deveria se dar a partir de uma confissão de fé, ou seja, a partir de uma consciência da pessoa
de aceitar, de se converter a esta fé, então ela deveria ser batizada. Então, entre aspas, a gente coloca rebatizadores, porque para eles o batismo que eles estavam fazendo não era um rebatismo, mas era o primeiro batismo válido, digamos assim, né? Não era aquele batismo que as pessoas receberam quando crianças, mas o batismo da consciência, que a pessoa estava aceitando aquela fé, né? Eles eram altamente pacifistas, não pegavam em armas, eram devotos à oração, à pureza, aos serviços uns com os outros, né? Assim semelhante como os puritanos também. Eles eram igualitários e também acreditavam que não deveria haver distinções, né? Entre homens, mulheres, pobres, ricos, que todos somos irmãos. Os anabatistas defendiam a separação da igreja com o Estado, como eu disse, mas eles foram altamente perseguidos por católicos e protestantes, tanto por um lado como por outro, né? Esta questão do rebatismo, como os críticos falavam deles, né, já que para eles era o primeiro batismo válido, toda seita, todo movimento herético tinha essa questão de rebatizar. Então, quando aparecem os anabatistas com essa ideia de fazer um batismo de quem para eles já era batizados quando crianças, eles foram vistos como heréticos. Então, por aval de Zwinglio, por exemplo, eles eram perseguidos e mortos dos modos mais abruptos que nós poderíamos pensar, e também mortes, inclusive por afogamentos. Eles eram presos e afogados como uma forma de ironizar os anabatistas. Ah, vocês querem rebatizar, então que morram afogados. Este movimento dos anabatistas vão influenciar os batistas, né? Que somos nós, que nós congregamos como batistas, e essa vida simples, essa vida de oração, serviço, de estudo das escrituras, de separação, né, do Estado com a igreja, são coisas diferentes. Então, como a gente pode ver, a reforma ela tem várias vertentes. Começou com Lutero, tem Zwinglio, tem Calvino, tem essas divergências da ceia, e são movimentos que vão se dando até hoje, né? Nós cremos que um dos lemas da reforma é esse, né? Sempre reformando, sempre estar em reformulação. Não estar adequada, não sempre estar se adequando ao mundo, mas sempre no que nos cabe, enquanto é humano, estar se reformulando, pensando para estar mais próximo a Cristo, a noiva de Cristo, que é a igreja. Da minha parte é isso, a parte mais histórica, né? Pode ter sido um pouco mais arrastada aqui, a gente demorou um pouquinho para começar, mas espero ter contribuído para a gente compreender. Não sei se para vocês alguma informação é nova, se estão conhecendo pela primeira vez, se deu para entender. Agora a gente abre esse espaço para perguntas, para algum comentário para quem está presente ou quem está online quiser fazer algum comentário. Queria saber de vocês se tem um retorno, assim, se deu para compreender, se alguma informação é nova, se alguma coisa agora fez sentido. Tá com vocês a palavra. Top. Beleza, o pessoal que está de casa, aqui no improviso, que a gente conseguiu transmitir pelo YouTube, um outro canal adjunto que eu tenho, mas a gente vai estar também depois disponibilizando, publicando no canal da Igreja Batista Filadélfia. Alguma dúvida de vocês? Contribuição? Daí eu vou passar acho que eu tenho um outro microfone aqui. E aí daí a gente já inicia para a segunda parte, que é a parte teológica também. A gente vai falar um pouco sobre os 5 solas e esse impacto para a igreja contemporânea. Deixa eu ver aqui. Vou até passar aqui. Deu para entender tudo certinho, se localizar? Então eu termino a minha parte
E já repasso para o Ismael para estar falando um pouco sobre os impactos na nossa fé hoje, contemporaneidade. Vai lá, meu cara. Tá contigo. Então tá, gente. O áudio tá bom, será? O áudio tá bom? Alô? Certinho? Então, boa noite, gente. Boa noite pro pessoal que tá aqui. A galera que tá nos assistindo online. A gente vai dar continuidade à nossa aula sobre reforma. Agora, num aspecto mais. Eu vou tentar ser breve, mas espero que seja legal. Opa! Luciana. Alô, alô, teste? Show! Então tá, vamos seguir aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma contribuição, só colocar ali no chat, tá? Que alguém lê aqui pra mim, que a gente vai conversando sobre, beleza? Então tá bom. Gente, como a gente viu aqui na aula do Léo, o movimento da Reforma Protestante foi um movimento de renovação, de restauração. Os reformadores, os teólogos, os líderes... Vamos pra cá um pouquinho. Aí. Melhorou? Show. Os reformadores, os teólogos, os líderes, eles acreditavam que a igreja da época estava passando por um processo de deformação, em que alguns aspectos fundamentais da fé, em que a essência da fé cristã tinha sido perdida, tinha sido deformada. E como tinha sido deformada, era necessário uma reforma. Então a reforma, um dos grandes lemas da reforma, que os reformadores citavam bastante, é o termo ad fontes, que significa basicamente o retorno às fontes. Então os teólogos da reforma, eles estudavam muito o texto bíblico nas suas línguas originais, ali no grego, no hebraico, também as traduções em latins, e também comentavam e estudavam as grandes confissões de fé da igreja, como o credo apostólico, o credo niceno. Eles tinham esse cuidado de retornar às fontes originais. Eles dialogavam também bastante com a patrística, os pais da igreja, e tinham também debates e conversas com alguns teólogos escolásticos, né? Eu cito em especial aqui o teólogo Agostinho, que talvez tenha sido o teólogo que mais influenciou o pensamento da reforma, né? Lutero, Calvino, eles eram extremamente agostinianos. Então, Agostinho foi um grande teólogo que influenciou bastante. Então, esse primeiro ponto que a gente tem que entender, o movimento da reforma, esse movimento de retorno, de retornar às fontes para recuperar a fé que, na visão deles, tinha sido deformada por todo o aparato eclesiástico, por toda a teologia da época, que precisava uma correção. É legal que tem a ver com aquilo que o Léo falou, né? Não era que eles achavam que a igreja era totalmente corrompida, era do diabo, eles amavam a igreja, mas precisava de uma correção de rota. Alguns pontos tinham que ser corrigidos, daí a reforma veio para isso, né? E um ponto importante, gente, é que por mais que a gente fala, o pensamento dos reformadores, dos teólogos, é importante a gente citar que não havia um negócio monolítico, assim. O próprio Léo falou que tinha diferença entre os reformadores a respeito da ceia, principalmente, acho que foi a primeira grande divergência ali da reforma, a respeito do batismo, a respeito de algumas questões litúrgicas. Não era algo monolítico, não era algo que todo mundo concordava. Na verdade, isso nunca houve na história da igreja, né? Sempre teve debate, discussão, e a teologia vai se desenvolvendo em torno disso, né? Mas, ainda que tivesse essas diferenças, havia um terreno em comum, um solo em comum, que a gente pode perceber que os reformadores, eles tinham essas ênfases em comuns. E com o tempo, essas principais ênfases que unificou tudo, que a gente pode tentar unificar eles, foram chamados de os 5 solas da reforma. Esses 5 solas, é importante falar que não foi nenhum reformador que disse. Lutero não disse, aqui estão as 5 solas, ou Calvino, essas são as 5 solas. Na verdade, são teólogos posteriores que, lendo a teologia da reforma, lendo os pensadores da reforma protestante, eles identificaram essas ênfases em comum, e a gente vai ver que até hoje influencia a nossa fé protestante e evangélica, né, como a gente tem de hoje. Então, gente, o que são esses 5 solas?
Eu coloquei aqui no slide uma explicação e alguns textos bíblicos, né, que falam sobre eles. O primeiro sola, que é um somente, né, os 5 somentes, é o sola fide, ou somente a fé. É a ideia de que o crente ele é justificado somente pela fé, não por obras. É a ideia de que a gente não consegue construir uma torre com a nossa vida para se achegar até Deus. Pelo contrário, nós somos considerados justos, nós somos salvos depositando a nossa fé na obra de Cristo, né? Está escrito ali, somos justificados pela fé somente. Nossa salvação não depende das nossas obras, mas da fé na obra de Cristo. Isso é muito importante, gente. No pensamento da reforma, a salvação ela é dada como uma dádiva. A gente recebe ela pela fé e a partir disso nós somos justificados. O segundo sola, que fala ali, é a sola gratia, né? Que a salvação é um dom da graça divina. Deus toma a iniciativa de nos chamar para perto dele. E esse é um ponto bem forte em comum entre Agostinho, entre Lutero, Calvino, Zwinglio. Eles entendiam que a salvação não era o homem conquistando Deus, mas Deus atraindo o homem pela graça. A iniciativa sempre é divina, né? Outro sola é o sola escritura, né? Somente a escritura, que a escritura é a maior regra de fé e prática, a autoridade máxima na vida da igreja. Aqui tem um ponto que eles dão uma pequena assim, discordância, que muitas vezes muitas pessoas interpretam o sola escritura como se os reformadores eles negassem a tradição. Eles não, a gente tem que botar fora toda a tradição, tem que ficar somente com a escritura. Apesar de alguns mais radicais, como os anabatistas, o Zwinglio, eles tinham essa postura um pouco mais, mas não era a postura mais comum dos reformadores. Mas a questão do sola escritura é questão de autoridade. Eles achavam que as escrituras elas eram autoridade máxima no que diz a respeito da revelação divina e os concílios, os credos, as tradições da igreja, eles são importantes também, mas estão em segundo plano em relação às escrituras. Karl Barth, que é um teólogo moderno, bem mais moderno, no século XX agora, 19, 20 ali, ele fala que os reformadores viam a escritura como uma instância julgadora. Ou seja, a escritura é aquilo que julga se toda a tradição, se todo o concílio, todo o credo está baseado na fé verdadeira ou não. Então, por que os reformadores aceitavam os concílios, os credos? Porque eles achavam que aquilo lá expressava a fé bíblica. Então, esse é o ponto importante. A escritura é a maior regra de fé e a autoridade máxima na vida da igreja. Outro solo, né, o solus Christus, somente a Cristo, que o Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Sua obra é suficiente e completa. A gente tem que lembrar que a igreja medieval ali da época, eles tinham vários artefatos, várias crenças que colocavam vários intermediadores entre o homem e Deus. Mas os protestantes falavam que o único intermediador era Cristo. Todo crente tinha um acesso direto ao Pai através da obra do Filho e do Espírito. Isso é bem importante, que vai desembocar em outra doutrina, que o Léo já falou um pouquinho, mas a gente vai falar um pouquinho depois, que é sobre o sacerdócio universal dos crentes, né? E por fim, o último sola é o soli deo gloria. Tudo o que nós devemos fazer é para a glória de Deus. Ele é o fim último de todas as coisas. Toda salvação, toda a igreja e toda a missão cristã, o resultado final disso deve ser a glória de Deus. Então, esses pontos aqui, eles tentam unificar o pensamento dos reformadores. Como a gente viu, tinha várias diferenças, várias divergências, mas todos eles tinham isso em comum, principalmente da salvação ser um dom da graça. A salvação é Deus se entregando para a humanidade e as Escrituras como testemunho dessa salvação, que é a maior regra, a maior autoridade sobre a vida do crente. Agora, gente, a partir desses 5 solas, eu quero destacar um pouquinho como isso impactou a teologia cristã, a doutrina, que até hoje a gente conversa, debate sobre isso, porque impactou muito forte o pensamento. Eu pensei em várias doutrinas que a gente podia colocar, mas eu coloquei aqui 2 principais que eu acho que impactam muito a nossa fé. A primeira é a respeito da justificação pela fé, ou seja, nós somos considerados justos depositando a nossa fé em Deus, não a partir de alguma obra que a gente faça, né? Até está escrito aqui, ó. A justificação é um ato livre da graça de Deus, pelo qual Ele perdoa os nossos pecados e nos aceita como justos aos seus olhos. A vida santa de Cristo,
Sua morte expiatória conquistaram uma justiça que é transferida para nós como um presente. Não conquistamos nossa salvação pelos nossos méritos. Vivemos com base na justiça conquistada por Cristo. Ao depositarmos nossa fé em Cristo, nos apropriamos da sua justiça e estabelecemos uma união consciente com Deus. Descansamos em Deus, sabendo que a base objetiva da nossa salvação está na obra de Jesus. Então, a doutrina da justificação pela fé é a crença de que nada do que nós possamos fazer vai conquistar a salvação pela gente. Vai conquistar o fato de a gente ser justo diante de Deus. Mas o que nos justifica é a fé em Cristo. É a obra de Cristo que nos justifica. E o crente, reconhecendo essa obra, sendo impactado, sendo regenerado pelo Espírito Santo e se entregando a Deus, vivendo unido com Cristo, ele recebe como uma graça essa justificação. É muito importante que a gente vê nos escritos de Lutero essa inquietação, assim. Era quase uma angústia psicológica, assim, dele. Caramba, tudo que eu faço parece que nada chega aos pés da justiça de Deus. Toda a minha justiça é trapo de imundícia. Tudo que eu faço não é suficiente para me salvar. Mas ele entende que realmente não é suficiente. Mas o que Cristo fez é suficiente. A obra de Cristo é suficiente. Então ele se entrega para Deus. Ele entrega, entende que a justificação é pela fé somente. É um ato da graça que nós recebemos por fé. É interessante isso, gente, porque hoje no nosso contexto, muitas vezes a gente coloca como a base para saber se Deus está comigo ou não, se eu estou salvo ou não, se eu faço parte do povo de Deus ou não, os nossos sentimentos. A gente pensa assim, se eu sentir o mover de Deus, eu faço parte do povo de Deus. Se eu estou sentindo Deus aqui, é porque Ele está comigo. Se eu não estou sentindo, talvez eu não seja salvo. Talvez eu não estou perto de Deus. Talvez Deus não me justificou. Mas a justificação pela fé, ele transfere isso. O que garante que nós somos amados por Deus não é se eu estou sentindo ou não, não é se eu tenho pecado ou não, porque todos nós temos, não é se eu sou o cara mais culto, mais teólogo, não. O que garante que a gente está diante de Deus é a obra de Cristo. Até coloquei ele a base objetiva da nossa salvação. Nada que eu faça, nada do que eu sinta garante minha salvação, mas a obra de Cristo garante. Então a gente se entrega por fé através dessa obra. Isso é muito importante, gente, é uma doutrina bem importante que a Reforma nos legou e hoje a gente, quanto evangélico protestante, também defende isso de forma muito forte, né? E a outra doutrina é do sacerdócio universal dos crentes. Essa doutrina ela foi uma resposta ao clericalismo muito forte da igreja romana da época, né? Que tinha a visão ali dos padres, do papa, dos mestres da igreja, que eram muito importantes, mas muitas vezes eles eram vistos como uma classe especial de crente. Eles eram os mais perto de Deus e só eles ali faziam a obra de Deus. Lutero, isso é muito forte em Lutero, mas Calvino também defende que não. Que na verdade todo crente ele é um sacerdote de Deus no mundo. Ele está no mundo para proclamar quem Deus é, para consagrar toda a vida a Deus e para ser um ponto de contato entre os homens e Deus. Todo crente é esse representante de Cristo na terra, né? Todo cristão tem acesso direto a Deus, cada crente regenerado tem acesso íntimo e pessoal com Deus, sem necessidade de outros mediadores além de Cristo. Então, desde o cristão, vamos dizer assim, leigo, o mais comum, até o teólogo, o grande pensador, todos eles têm um acesso a uma vida de intimidade com Deus, porque todos eles são sacerdotes de Deus no mundo, né? Isso não significa, gente, que Deus não levanta liderança, não levanta pessoas para ensinar, para pastorear a igreja. Não, não é isso. Deus continua levantando pessoas. Mas eles não são os mais santos, uma classe especial de crente. Pelo contrário, eles são irmãos que foram chamados com um propósito específico, né? E cada crente tem responsabilidade sacerdotal de interceder, apontar para Cristo e aproximar as pessoas de Deus. Todos nós, como sacerdotes da nossa vida, ali podemos se achegar diante de Deus e trazer essa bênção de Deus para o próximo através da missão, da obra que Deus nos deu. Aqui eu coloquei uma frase que eu tirei de um livro, que inclusive eu mandei um e-mail para a editora Fiel. Vocês podiam republicar esse livro, um livro muito antigo, que o nome é Teologia do Ministério Pessoal. E eles falam isso aqui bem interessante, ó. O sacerdócio de todo crente
faz parte hoje e continua a ser o ponto de contato das pessoas com Deus. Vivemos na sua presença e Ele vive em nós. Assim sendo, nossa vida e nossas palavras possuem uma função sacerdotal. Representamos Deus diante dos homens e os homens diante de Deus, apontando sempre para o sacrifício consumado de Jesus. Então não é, pensando lá na época, só o padre, só o teólogo, só o filósofo que faz a obra de Deus. O crente comum, vivendo sua vida na sua família, vivendo, cuidando dos seus filhos, cuidando do seu trabalho, ele também tem essa missão no mundo. Isso, gente, teve um impacto missional muito grande na Reforma, que cada crente entendeu que ele também tem essa responsabilidade em cumprir a missão de Deus. E isso a gente também carrega com a gente até hoje, né, enquanto protestantes. Por fim, gente, a gente vai pensar um pouco sobre como que a Reforma impactou a vida prática dos cristãos da época e como até hoje impacta a nossa vida, né? O primeiro ponto, gente, é que os protestantes, eles são conhecidos por serem o povo da Bíblia, né? Ou seja, as escrituras têm uma centralidade muito grande na espiritualidade protestante. Não é à toa que Lutero ele traduziu a Bíblia para o alemão, né? Que foi se tornando o que a gente entende hoje como língua alemã, né? Mas ele entendia que todo cristão tinha que ter sua vida pautada nas escrituras. Por isso que os protestantes sempre defendiam que cada pessoa, desde o leigo, todo mundo tinha que estudar a Bíblia, tinha que ler a Bíblia, tinha que ter esse contato com as Escrituras. Porque a fé protestante, ela nasce dessa centralidade das Escrituras, né? Outro ponto é que a vida comum é sagrada, no sentido do que tudo que a gente faz, o trabalho, cuidar dos filhos, tudo isso é vivido diante de Deus para a glória de Deus. Alguns até sociólogos, filósofos, eles falam que isso teve impacto muito forte na vida econômica da Europa. Que o trabalho não era visto como algo necessariamente ruim. Era algo que podia ser redimido e usar o trabalho como forma de abençoar as pessoas, de levar Cristo para as pessoas. Então foi algo bem importante, assim. Todo trabalho pode ser vivido coram Deo, ou seja, diante de Deus. Não é necessário ser pastor para servir a Deus, ainda que seja importante que tenha os pastores, né? A vida comum pode ser vivida em missão, trazendo dignidade ao crente comum, entre muitas aspas, né? E a Reforma também trouxe essa ideia de um relacionamento pessoal, né? Através da obra mediadora de Jesus, todos podemos ter um relacionamento íntimo e pessoal com o divino, sem barreiras ou intermediários humanos. Todos nós, através da Escritura, em comunhão com nossos irmãos, vivendo a vida comum da igreja, nós podemos se achegar diante de Deus e ter esse relacionamento com Ele. Então, isso é muito importante. E outro ponto, gente, que impacta muito a vida cristã é que a Reforma trouxe a salvação pela graça, não por mérito. Não era necessário ficar comprando indulgência, não era necessário ficar comprando relíquia, não é necessário ficar comprando a aguinha ungida do pastor, não é necessário ficar comprando o lenço umedecido lá do pastor. Não, gente. A salvação é pela graça. É nos dado como um presente, né? O protestantismo trouxe a compreensão da salvação ao enfatizar que ela é recebida como um presente, uma dádiva gratuita de Deus, não algo que conquistamos através do nosso próprio esforço ou méritos. Essa verdade gera em nós uma gratidão profunda, uma adoração genuína, humildade, ou seja, a salvação não fui eu que conquistei porque eu sou santo, porque eu sou bom, pelo contrário, eu vivo a santidade porque até isso é graça de Deus, até isso é Deus me concedendo essa graça, e liberdade para servir o próximo por amor, não por uma obrigação, não por nada, mas eu recebo essa salvação e respondo a isso com graça, né? E o que para a gente finalizar, assim, como que isso fortaleceu nossa identidade quanto cristãos, né? Os princípios da Reforma não são apenas fatos históricos distantes, eles moldaram profundamente a forma como vivemos nossa fé hoje. Nossa identidade, somos um povo da palavra, justificados pela fé, salvos pela graça. A nossa missão, exercemos nosso sacerdócio diário, representando Cristo em todas as áreas da vida. E a nossa esperança, descansamos na obra completa de Cristo, vivendo para a glória de Deus em tudo. Por isso que nós somos protestantes. Até tem um teólogo que eu gosto muito, pastor, que é o Guilherme de Carvalho, que ele fala que o protestantismo nasce quando o homem reconhece que ele foi vencido pela graça. Que a graça conquista o coração humano, então toda a teologia nasce desse grande senso de que nós somos dependentes da graça de Deus e tudo que fazemos é uma resposta. Não a gente tentando conquistar, mas uma resposta a essa graça salvífica de Deus.
E é isso, gente. Da minha parte era isso. Uma aula bem simples, assim. Mas eu queria ver se tem alguma pergunta. Alguém colocou alguma coisa ali? Aí, show. Bora. Aleluia. Amém. Demais, top. Aula top, top. Somos abençoados por ter esses frutos de reflexão. Aí. Amém, então, gente. Então, acho que a gente pode finalizar orando. Pode ser, Léo? Você quer falar alguma coisa antes? Deixa eu pegar esse aqui. Então, só agradecer, né, a todos que participaram online e vieram presencialmente. A gente sabe que para preparar uma aula, estudar e tudo mais, demanda tempo, é custoso, né, cansativo. Mas então, agradecer ao Ismael, à Amanda, que vieram presencialmente, toparam a ideia com a gente. E nada disso aqui é para nós, né? Isso aqui é para a glória de Deus, para a gente levar o Evangelho, de praticar esse sacerdócio universal, de que de que todos os crentes, né, podem levar o Evangelho, que somos luz para o mundo, sal da terra. No mesmo momento que a gente está fazendo essa aula aqui, tem gente lá embaixo reformando a igreja, literalmente. Então, todos nós estamos trabalhando para esse só deu glória, né? Só a Deus a glória. Então, que a gente possa, tudo que a gente possa fazer seja para a glória de Deus. Assim como esses princípios que foram apresentados hoje, dos 5 solas, ou alguns princípios de Lutero, Zwinglio, Calvino, os anabatistas, a gente possa também aplicar à nossa vida, porque é a história deles, mas também a gente está construindo história, né? É isso. Posso pedir para ti estar orando para a gente? Para o pessoal de casa também. Muito obrigado. E é isso aí. Vamos terminar então com uma oração. Vamos orar, então. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa aula. Obrigado por o Senhor ter levantado, Pai, esses homens, Lutero, Calvino, Zwinglio, tantos outros, Pai, que eram homens imperfeitos, cheios de pecados, como qualquer um de nós. Mas o Senhor chamou eles, Pai, para abençoar a Tua igreja. Assim como o Senhor continua chamando hoje, Pai, pessoas desde o mais simples até o mais culto, mas chamando pessoas para edificar Teu reino, para abençoar a Tua igreja, para corrigir a rota. A gente vê muito isso na história da igreja, como o Senhor foi levantando movimentos, pessoas, ideias, que ainda que falhas, ainda com erros, abençoaram a igreja, Pai, trouxeram contribuições, e hoje nós somos fruto aqui, Pai, de todos esses homens, todas essas mulheres, todas essas pessoas que vieram antes da gente, que hoje nós temos essa graça de ter esse conhecimento, de ter esses exemplos de fé, Pai. E que a gente possa contribuir, Pai, nessa história. Seja amando alguém, seja abençoando alguém, seja ensinando numa aula, seja cuidando de uma pessoa, mas que a gente possa fazer parte desse movimento que o Senhor está fazendo na Terra, de redimir todas as coisas. Que cada ouvinte possa ser abençoado e possa viver, Pai, esses princípios de buscar a Tua Palavra, de buscar ser um exímio conhecedor, Pai, da Tua Palavra, para identificar falsos ensinos e para celebrar um ensino verdadeiro, viver esse sacerdócio universal, entender que cumprir o Teu chamado não é função só do evangelista, só do missionário, só do pastor, mas é todos nós, Pai, na nossa vida diária, no nosso trabalho, na nossa família, que possamos ser esse sacerdote, esse que representa e consagra toda a vida a Ti. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode.